Projeto Língua Visual. Linguagem visual. Sinopse. O projeto Exposição Língua Visual apresenta palestras, vídeos e expõe obras de arte realizadas por crianças. Recebe turmas escolares em visitas monitoradas e, didaticamente, apresenta os recursos da linguagem visual utilizados nas oficinas do projeto Arte na Infância desde 1999. Aqui, grandes banners com artes, ilustrações teóricas e registros videográficos mostram como tais didáticas resultaram em expressivas obras de arte. Por meio de exposições, sítios na internet e redes sociais, este projeto conquista novos espaços, dá visibilidade à expressão da criança e a promove como protagonista cultural. Linguagem visual. Entendemos que o exercício da expressão artística é direito cultural e forma cidadãos desde a infância. Para o ensino dos recursos da linguagem visual nas artes plásticas, Arte na Infância realiza palestra, criança e cultura, oficinas de arte, teorias seguidas de práticas artísticas, exposição de artes gratuitas e abertas à comunidade, visibilidade para a arte da infância. E a cor mais diferente do verde? Vermelho. Quais são os recursos da linguagem visual nas artes plásticas? Vamos vê-los em 24 banners com teorias e obras de artes. Por meio da linguagem, eu me expresso ao outro. Linguagem verbal é a comunicação por meio da palavra oral ou escrita. A frase "eu gosto de você" é formada por partes. Eu é sujeito, gosto é verbo e você é objeto direto. Uma frase faz sentido quando suas partes estão estruturadas de acordo com uma gramática da linguagem verbal. Da mesma forma, na linguagem visual, uma imagem faz sentido quando suas partes estão estruturadas de acordo com uma gramática da linguagem visual. Na linguagem verbal, você verbaliza ou escreve o seu pensamento, a sua expressão. Na linguagem visual, você visualiza o seu pensamento. Você vê ou torna visível a sua expressão. Linguagem visual, artes plásticas, um discurso visual, expressão, comunicação. Que recursos necessitamos para fazer um desenho ou uma pintura? Necessitamos de grafismo, mais cor, mais suporte, mais tema. São elementos gráficos como o ponto, a linha e a cor. Necessitamos de um suporte, como uma folha de papel ou uma tela. Necessitamos de um tema ou assunto, que é a narrativa, a mensagem do autor. A linha é o rastro do nosso movimento registrado no papel. O ponto e a linha nos possibilitam formas e texturas. A cor, com seus atributos de temperamento, distância, peso e saturação, nos possibilita harmonias cromáticas e equilíbrio. O espaço pictórico é o suporte bidimensional, como a folha de papel, a tela de pintura, a tela do computador e a tela do celular. No espaço pictórico se faz o equilíbrio da composição. O tema ou o assunto do autor é a sua memória, a sua história, valores culturais, motivações, afetos. É a narrativa, o assunto, a mensagem do autor. Esses recursos da linguagem visual, estruturados por meio da gramática visual, possibilitam a composição da obra de arte, que é a expressão da autora. Expor é encontrar o outro, é comunicar-se, é consumar a expressão. Já não estou sozinha.
A linha é o rastro do nosso movimento registrado no papel. A linha pode ser calma, em repouso, ser uma linha sinuosa, dançante, ser uma linha hesitante, ser nervosa, agitada. Então a gente precisa de uma coisa que risca, nós precisamos de uma coisa que marca. E agora, o que está faltando? Movimento, o gesto. E dependendo do meu movimento, vai dar ideia de estar tranquilo, de estar calmo, né? De estar nervoso. E agora você tem movimento. Essa linha está calma, está nervosa? Está dormindo. Não é? Está igual a superfície da água. Se eu faço uma linha assim, parece uma borboleta que está voando, não parece? Não é uma borboleta voando assim? Então ela está assim, dançando. E uma assim, olha. Essa está sem saber para que lado ela vai. Essa é a barata tonta. Levou a chinelada e saiu assim, não é? Essa aqui não sabe para que lado que vai, é igual barata tonta. Vai pra lá, vai pra cá, parece que tomou cachaça, né? E assim? E essa assim? Nervoso. Tá vendo? Então olha só, a linha serve para a gente expressar diferentes sentimentos. O desenho, ele é o rastro do nosso movimento. Se a minha mão movimentar bonito, se ela dançar bonito, o desenho fica bonito. Se ela movimentar feio, o desenho fica feio, né? Então, nós vamos ver durante o curso o movimento do ombro, o movimento do cotovelo, do punho, do dedo. Que tipo de movimento meu corpo pode fazer para dar um tipo de desenho? Fizemos o ombro, né? E o cotovelo abre, chute, vira, ritmo. A mão ele vai fazer o desenho. Três cores primárias, a gente misturando azul com amarelo, consegue o quê? Verde aqui, ó. E vermelho com amarelo, laranja. E azul com vermelho, roxo. Cor primária, cor secundária, e depois a gente tem o círculo da cor completa. O que mais que precisa? Papel. A gente não vai desenhar agora assim, né? Então nós precisamos, olha, do papel, do nosso espaço pictórico, onde nós vamos fazer a pintura. Então, gente, nós falamos de linha, nós falamos de cor, né? E falamos do espaço pictórico. Elementos gráficos. As texturas e padrões repetitivos ocorrem nos desenhos das achuras, nas estampas das roupas, na natureza, na pintura corporal, na arquitetura e em tantos outros locais. Círculo das cores, teoria das cores. Cores primárias, amarelo, vermelho, azul. Cores secundárias, é a mistura entre cores primárias. Cores terciárias, é a mistura entre cores primárias e cores secundárias. Temperamento, cores quentes, agitadas. Cores frias, calmas. Peso e distância em cores, cores com alta saturação e cores com baixa saturação. Harmonias cromáticas entre cores opostas. São cores opostas: amarelo, roxo, verde, vermelho, azul, laranja. Relações cromáticas, detalhe em cor oposta. Cor quente, detalhe em cor fria, oposta. Azul, oposto, laranja. Cor fria, detalhe, cor quente. Cor fria, azul, detalhe em cor quente, laranja.
Esquemas de harmonias cromáticas. Cores análogas. São cores próximas entre si no círculo das cores. Harmonia complementar dividida. Harmonia complementar dupla. É a relação entre cores complementares duas a duas. Valores. Branco, cinzas, preto não são cores, são valores. Tonalidades monocromáticas. Cor pura, matiz, misturada com valores. Harmonias acromáticas. Harmonia de valores, preto, cinzas, branco. Valor e cor, preto, cinzas, branco e a cor vermelha. Valor e amarelo, preto, cinza, branco e a cor amarela. Harmonia de valores, preto, cinzas, branco. Composição, peso, espaço e percepção. O desenho é o rastro do nosso movimento registrado sobre o suporte. Força da gravidade. A vivência no mundo físico molda a nossa percepção visual. Força da gravidade, experiência física, equilíbrio, busca do conforto visual. Qual é a bolha de sabão? Qual é a bola de ferro? Por quê? Quando retiramos o desenho da parede e o colocamos no piso, agora, qual é a bolha de sabão? Qual é a bola de ferro? Eu fiz 2 desenhos idênticos. Um representa uma bolha de sabão. Outra, uma esfera de chumbo, ferro bem pesado. É a de baixo. Qual que é a bolha de sabão? A de cima. É? É que tá flutuando tão leve que ela é. Então, quando você olha esse desenho, você traz o seu conhecimento de física, de peso. Nós não estamos olhando esse desenho flutuando lá no cosmos, no espaço. Nós estamos vendo esse desenho, ó, aqui na Terra, sob o efeito da força da gravidade. Como você colocaria este desenho na sua parede? Na posição A, B, C ou D? Como que eu vou pôr esse desenho na parede? Eu ponho ele assim, eu ponho ele assim, assim. Qual é o jeito certo, hein? Assim? Não! Assim? Não! Assim? Sim! Isso. Senão Porque fica desse de jeito, cabeça pra baixo. porque desse jeito ele tem um eixo aqui, olha. Desse lado, é igual lá de cá, ele está balanceado, ele equilibra uma simetria. Igual ao nosso corpo, igual uma árvore, igual uma fumaça, um sólido. E as crianças mais novinhas escolhem isso. Os mais idosos escolhem isso. Porque também tem um peso aqui e tem uma simetria. Assim, praticamente ninguém escolhe. Por quê? Porque o desenho vai fazer assim para equilibrar. Ou então, ele vai fazer assim para equilibrar. Então ele busca uma situação de conforto. Isso por quê? Por causa da força da gravidade, que vai dar essa ideia, né, de equilíbrio. Espaço pictórico, real e virtual. Quantas árvores você vê neste desenho? Sol, nuvem, carro, imagem real, imagem virtual, imagens somadas. Imagem percebida é a soma da imagem real mais a imagem virtual. Então esse desenho te convida para participar. Ele fala assim, ô, me ajuda, ficar me completa. Aí você completa e ele fica assim completo. Né? Quem permite fazer isso? A utilização do espaço. Composição da imagem. Equilíbrio no espaço pictórico. Tonalidade leve, tonalidade pesada. Analogia ao equilíbrio físico. Pode vista de equilíbrio. Né? Você tem uma casa deslocada aqui, né? Parece que assim, ó. Falta, e aqui você tem um vazio, tanto de peso quanto de informação. Então seria interessante, Calvão, se você tivesse alguma coisa aqui, ó, ou aqui, onde está meu dedo, ó, ou aqui, alguma coisa que vai ser A e B, né? Conversando com essa casa, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma árvore, né? Veja só, do jeito que ele está aqui, ela está desesperada,
né? Tá vendo? Você tem muita coisa para cá, né? E vazio dessa. Composição da imagem. Critérios de composição. Imagens estruturadas no espaço pictórico. Interação entre as figuras no espaço pictórico. Composição com apenas uma figura. A. Composição com duas figuras. A e B. Composição com três figuras. A, B, C. Elementos formais na composição da obra. Planos de fundo e figura na frente. Simetria, equilíbrio estático. Ritmo gestual nas linhas. Composição, percepção de figura e fundo. A obra de arte figurativa caracteriza-se pela ocorrência de figura e chamamos de fundo o espaço no entorno não ocupado pela figura. Ausência da relação entre figura e fundo na arte abstrata. Na arte abstrata não ocorre a figura, portanto, não existe a relação entre figura e fundo. Abstração figurativa, afastamento lúdico. Até onde consigo afastar-me sem perder o caminho de volta para casa? De que distância consigo ainda perceber na obra os vestígios da figura original? Abstrair uma figura é brincar com sua própria percepção. É a aventura de reinventar nova figura sem perder a sua origem. Simulação tridimensional. Imagem tridimensional 3D no espaço bidimensional 2D. Recursos que simulam a tridimensionalidade no espaço bidimensional. Na representação dos objetos tridimensionais 3D em uma folha de papel 2D, o rigor geométrico da perspectiva, as luzes e sombras, as variações cromáticas no ambiente, as variações na focagem nos possibilitam simular a representação realística de um objeto. Tridimensionalidade pela projeção da luz no objeto e seu entorno. A sombra evidencia uma parede atrás da pessoa. A sombra evidencia que a pessoa está flutuando no ar. Habituados a ver os objetos iluminados de cima para baixo pela luz solar, na figura A percebemos semiesferas convexas, mas ao girar a figura, percebemos na figura B semiesferas côncavas. Na figura C, a sombra evidencia que as esferas estão posicionadas sobre o tabuleiro. Na figura D, a nova sombra evidencia que as esferas estão cada uma flutuando em diferentes alturas. Tridimensionalidade pela luminosidade e saturação da cor. Este efeito tridimensional é utilizado em obras do artista Alfredo Volpi. As cores semelhantes à cor do fundo nos parecem distantes, enquanto as cores que contrastam com o fundo e as cores luminosas, como o branco, parecem estar mais perto de nós. Tridimensionalidade pela sobreposição de planos. 1, 2, 3, 4 nos dão uma noção de distância ou profundidade. Tridimensionalidade por planos de focagem. Nosso olho foca um ponto da imagem, os demais pontos ficam desfocados. Este efeito ocorre também nos equipamentos de fotografia e cinema. Este recurso utilizado na pintura de Edouard Manet nos dá a percepção de diferentes planos de focagem e distância entre as figuras. Tridimensionalidade por geometria na perspectiva cônica. O rigor geométrico na representação de objetos e suas sombras em um desenho de projeção cônica, como a perspectiva, no espaço bidimensional nos dá a noção de distância e simula o espaço tridimensional, 3D. Tridimensionalidade por imersão na atmosfera e nos fluidos. Imersos na atmosfera ou em fluidos como a água, a imagem dos objetos são percebidas com esvanecimento, o que nos dá uma noção de distância. Alguns temas artísticos ocorrem de forma espontânea nas oficinas de arte. Temática: casas.
Temática: cachoeiras. Temática: flores. Temática: árvores. Eu acho a arte muito legal porque você aprende a desenhar para a nossa criatividade. Quando eu era criança eu rabiscava, mas agora eu estou aprendendo. E a minha aula preferida é arte. Projeto da arte na infância, eu sempre quis ser uma desenhadora, mas só que aí eu vou aprendendo, aí depois eu vou fazer um desenho bonito. Eu vou ser uma artista. É muito legal achar que a pessoa é uma artista. E eu acho que eu também sou uma artista. Temática: pássaros. Temática: brinquedos. Temática: pessoas. Esse é uma cara verde muito esquisita. E esse daqui sou eu. Só o cabelo que não é igual. Mas eu adoro usar laço, tem batom azul.
E esse daqui tá meio esquisito, tem um bigode roxo, uma boca roxa, não sei. Mas tá legal. Muito legal. Esse desenho foi o que eu fiz. Arte na infância, para mim, foi o melhor programa que eu já tive na minha vida, porque eu aprendi sobre a arte, eu reconheci, por isso que aqueles artistas gostam de pintar, por isso aí eu aprendi muitas coisas boas, que a gente tem que começar a usar mais nossa imaginação, porque quando a gente estamos crianças, nós temos que usar nossa imaginação, usar a inteligência, porque nós estamos crianças, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para brigar, mas nós temos um momento para tudo, para brincar, para estudar. Mas esse momento que eu estou tendo agora de pintar, reconhecer o que é cor, conhecer o que é arte, eu amei muito esse programa. Muito obrigado, Elias, Gisele e André, muito obrigado. E eu agradeço por vocês terem recebido nós, amor e carinho, ter ensinado com todo aquele carinho, toda a paciência, ensinou a gente. Então, para mim, isso foi o melhor programa que eu já tive em toda a minha vida, em todos os tempos que eu estudei na escola. E esse programa traz mais inspiração para a gente, que parece que vai tirando tudo aquilo aqueles dons mortos que tá dentro da gente, que a gente deixou enterrado. Os dons que, vamos supor, de artista, de pintar. Então, meu dom, se for de pintar, eu acho que ele já foi desenterrado, porque foi o melhor programa que eu já tive. Muito obrigada por vocês terem nos recebido. Adultos não reconhecem nosso talento, a gente tem tanto talento quanto eles. A gente desenvolve nossa arte o mesmo tanto que eles. Não significa porque eles são maiores, é mais desenvolvido na inteligência, que eles sabem desenhar melhor que a gente. Cada um desenha o que quer, do jeito que quer, e ninguém pode falar nada do desenho dos outros. Tem algumas pessoas que não reconhecem nosso talento, mas a gente desenha melhor que alguns adultos. Eu posso falar aqui. Os adultos não reconhecem nossa inteligência, mas a gente reconhece a deles. Não significa porque eles são mais inteligentes, eles agem mais certo que a gente. Eles têm que falar assim, não, você não sabe porque você é criança. Isso é só adulto que sabe, não significa isso não. Didática no formato de projeto. Contexto realístico necessário. CRN. A expressão por meio da linguagem visual é uma resposta ao contexto que a motivou. O conjunto de atividades, fazer arte, mostrá-la em uma exposição, receber elogios, ser publicado em jornais, configura um contexto de possibilidades, conquistas e desafios que motivam a criança. Mobiliza suas capacidades. Ela participa de forma prazerosa e tem a sua criatividade expandida. Assim, o projeto mobiliza a capacidade cognitiva, envolvendo pensamento, sentimento, vontade e a ação expressiva. Crianças assim motivadas e expressivas tornam-se protagonistas e conscientes dos seus direitos culturais. Questionam, compreendem, contextualizam e comunicam os seus valores. Este CRN possibilita à criança conhecer valores em si mesma, nos outros e em outras culturas. Ensinar é achegar o educando à sua realidade. Didática sociocultural. Participação de familiares na oficina. Práticas artísticas, socioculturais, diálogos intergeracionais em que avós, netos, pais, filhos compartilham suas vivências criativas. Arte funcional. Família fazendo arte. Eu achei que ele tem que aprender ainda muito, porque ele desenha muito mal. Mas ele aprendeu muita coisa. Que vai. Vou aprender. Eu sou novo ainda, vou aprender. Você vai ver. Eu achei interessante porque a gente vivia só na escrita, né? As crianças
Então isso desenvolve, né? Curiosidade dela, para cor, amor, com forma, né? E eu achei interessante. Eu achei que eu não tinha visto isso ainda, né? Eu achei muito interessante. Eu beijo. Aí. Eu gosto de ver. Então dá um beijo pra ver. Como é que eu faço? Eu tenho que limpar. Quão rico esse momento é. Valorizar a arte desde a infância e levar isso até a fase adulta. Expor nossa arte, expor aquilo que estava adormecido dentro da gente. Ficou muito interessante. Agora falta fazer uma bela exposição. Expomos desenhos para todo mundo ver que a arte na infância ensina muita coisa aos pais de crianças. Arte na infância! Exposição. Expor é se expressar ao outro. Por meio da linguagem visual, eu me expresso e comunico. Na exposição, a minha expressão artística vai em busca do outro que, ao apreciá-la, consuma o nosso encontro. Já não estou sozinho. Eu aprendi sobre as cores, sobre a arte e adorei saber que os trabalhos farão parte de uma exposição. Boa tarde, criançada. Então, sejam bem-vindos a esta exposição. Das cores. Também gostei desse. Você gostou? O que você acha? Ela está perguntando o que é esse símbolo aqui em cima. Eu acho. O que você acha? Desse? O que você gostou dele? E aí, olharam esses desenhos? O que vocês acharam? Ótimo. Ótimo? Um ótimo, dois ótimos, três ótimos, três ótimos. O ótimo ganhou. No Círculo das Cores, teoria da cor, né? Quem vai fazer um movimento bem bacana e desenhar? Porque para a gente fazer a arte tem que ter o quê? Mover? O que ela falou que tem que movimentar? Bastante coisas a gente viu, não foi? Eu estou encantada, viu, Elias? Porque é uma reflexão mesmo que bate profundamente mesmo da gente pensar assim, o que estamos fazendo com a infância? Como está sendo realmente a escola que não está dando esse espaço de expressão, de liberdade, de sentimento, de vivenciar com as cores, os movimentos, as linhas, os traços? Eu estou encantada. Que isso possa dar realmente uma sacudida na gente e levarmos para o nosso dia a dia dentro da escola. É uma maravilha. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo projeto.
Muito obrigado, Arte professor. na infância. Arte da infância e arteira artista. Arteira artista. E aí eu trouxe eles justamente para eles verem que o trabalho deles tem uma função, tem um valor, pode ser respeitado como uma obra. Então, professor, você tocou numa questão muito importante, de ser reconhecido, de ser respeitado. Fantástica, assim, inusitada. Estou muito feliz de ter trazido eles aqui. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo no Facebook da visitação, tá? Vamos ouvir o professor, ele está ao vivo aqui no Facebook, Projeto Arteira Artista. É interessante pela forma como é abordado a arte, de que maneira e como traz uma maneira de respeitar aquilo que a criança faz de uma forma tão verdadeira e tão potente quanto é esse projeto. É a primeira vez que a gente vê obra de criança sendo valorizada como ela deveria ser valorizada. Gostei da didática do projeto, que é muito bacana, a forma como ele foi conduzido, a forma como ele foi proposto e a finalização dele, né, que foi bacana, que é a exposição, que é exatamente o que gratifica o artista, é estar exposto, é se colocar no mundo. E esse projeto está fazendo isso com as crianças pela primeira vez que eu vi. Se não expor, não consuma a expressão. Né? É isso? Exatamente. Torna o trabalho das crianças uma coisa pública, acessível e com a qualidade fantástica que está esses trabalhos aqui. Iedo Coelho dos Santos. Muito obrigado, professor. Arte da infância, onde a gente aborda nesse livro aqui as questões conceituais, né, e teóricas dessa nossa experiência. Por que essa criança não está nos livros, nos parâmetros curriculares arte? Você tem lá um enfoque sobre o ensino da arte, da história da arte para adultos. Mas você não tem lá um desenho de criança. Por que ele não tem? É muito legal achar que a pessoa é uma artista e eu acho que eu também sou um artista. Por meio de exposições itinerantes, sites e redes sociais, este projeto conquista novos espaços, dá visibilidade à expressão da criança e a promove como protagonista cultural. Projeto Língua Visual.